Fala, doutores e doutoras, mais um Medcast no ar. Dessa vez o nosso convidado é Evandro Mazzuco. Evandrão, ele é cofundador da Codirect, consultoria voltada para marketing digital e posicionamento de negócios. Também se apresenta como mentor de empresários, ajudando donos de pequenas e médias empresas a construírem uma marca de valor e se tornar referência dentro do mercado e região. Deixa eu só colocar um ponto. A gente antes aqui no backstage já estava falando, Evandrão, a gente vai ter que falar para a área médica, hein, cara? Você tem cliente médico? Evandro, seja bem-vindo. Tenho bastante. Obrigado pelo convite. Bora. Vai ser um prazer poder contribuir com os médicos que estão ouvindo a gente aqui. Tenho certeza que coisa boa vai sair, bons insights. Espero que no final o pessoal saia com uma visão diferente, com coisas práticas para que eles possam melhorar a captação de pacientes. Com certeza. Bom, Evandro, o que a gente sempre começa aqui no podcast, eu falo que é um bate-papo, né? Mas é legal a gente conhecer um pouco a história. Então, como é que surgiu o Evandro Mazzuco, consultor na área de marketing digital, e aonde você viu essa vertente de poder ajudar um empresário a conseguir vender mais? Que eu acho que no final o que você também ensina é o cara a vender mais. No final das contas, ninguém quer fazer marketing, ninguém quer fazer posicionamento, todo mundo quer o resultado. Todo mundo quer o resultado, quer o cliente lá dentro, quer cumprir a sua missão e também ser bem remunerado por isso. Então, a minha história começou empreendendo em 2008, eu comecei com uma escola, então, na área de computação. E através dessa escola eu comecei a descobrir que só prestar um bom serviço não era o suficiente para garantir o crescimento que eu esperava. Os 2 primeiros anos foram bons. Sim. E a partir daí começou a entrar num platô de crescimento. Então, eu tinha vergonha de comunicar, falava mal de quem era muito marqueteiro, dizia que se fosse bom mesmo, não precisava ficar fazendo marketing. Sim. Tinha orgulho de dizer que eu não gastava R$1 com divulgação, etc. Mas chegou um momento que eu comecei a entender que da maneira artesanal e amadora que eu vendia, né? De certa forma vendia, não ia mais ser o suficiente para ter o crescimento que eu queria. Então eu comecei a estudar mais sobre marketing. Na época, eu fui para os Estados Unidos, tinha um amigo meu que já estava lá, então era muito diferente da informação que a gente tem hoje aqui, né? Então, o que a gente tem de conhecimento e tal. E comecei a estudar mais sobre vendas também, fiz, enfim, cursos, mentorias, livros, ao longo dos anos e fui começando a melhorar o meu resultado. Então... Era uma escola? Era uma escola. Voltada para a área de computação. Ensinava sobre programação. Ah, que legal. Essa minha formação acadêmica em sistemas de informação. Lá em Floripa. Lá em Floripa. Eu fiz Federal de Santa Catarina. Legal. E aí, a partir disso, o resultado começou a crescer muito. E outros colegas que têm negócios dos mais variados possível começaram a pedir ajuda para melhorar o marketing, as vendas do negócio deles. Então, eu sempre participei de entidades empresariais, né? Legal. Associações comerciais, cheguei a ser diretor e tal. Tipo os BNI da vida, né? Isso, Associação Comercial Industrial. Toda cidade geralmente tem ACIs, né? Sim. A DVB também, Associação Dirigente de Marketing e Vendas. Aí eu comecei a me envolver e o pessoal... Pô, Evandro, pessoal, tô te vendo de qualquer canto. O que tá acontecendo? Vocês estão bombando. Sim. Vamos tomar um café. Aí eu comecei a tomar café com 1, com 2, com 10. Daqui a pouco a minha agenda o pessoal me faz uma proposta. Não, calma, eu tô focado no meu negócio aqui. Mas chegou uma hora que até a presidente da associação lá falou, tu não tá vendo que... tá todo mundo querendo, se é bom fazendo isso, faz no mínimo um projeto, apresenta pede um feedback. Aí eu montei um Business Model Canvas, apresentei para 10 empresários e de lá eu fui obrigado a começar o negócio. Eu falo pro contador que quando começa a empilhar a proposta que você tem que apresentar, quer dizer que você tá no caminho certo. Assim, Só que você tem que se agilizar, porque senão o cliente vai ficar esperando até o resto da vida, né? Nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas aí o negócio, a gente abriu e começou um cliente, 2, 3, daqui a pouco tinha 60, 80, 100 clientes. Nossa, que legal. 200 clientes, a gente começou a ganhar prêmio, top de marketing e vendas, Prêmio Catarinense de Excelência em Gestão, saiu na revista Exame ano passado também listado no ranking das empresas de expansão, na categoria 5 a 30 milhões. Então foi vindo um movimento disso, isso foi crescendo e
e isso tornou a Codirect, né? Então, você iniciou no mercado de educação, de programação, percebeu que estava gerando um platô, foi se especializar, entender mais como é que funciona o marketing, a ciência, marketing, né? Ciência, marketing, vendas, né? Eles estão atrelados, né? Fui aplicando, tive resultado. E as pessoas estavam vendo aquilo, replica isso dentro da minha empresa. Inclusive, uma das nossas principais bandeiras é a Casa de Ferreiro Espeto de Aço. Então, o que eu oriento os empresários a fazerem, falo, é aquilo que eu mesmo faço. Exato. Tenho resultado e eu te digo o que funciona e o que não funciona. Eu falei, não vim dessa área, não sou publicitário, eu era só empresário. Sim. Que prestava um bom serviço, que gostaria de mostrar mais isso para as pessoas. E aí, quando a gente fala que você é uma empresa de consultoria, quer dizer que você pode entrar em várias vertentes, não apenas na vertente vendas. Isso eu estou te perguntando realmente por total desconhecimento meu. Claro. Mas você pode ajudar o cara em gestão de pessoas, por exemplo, ou não? Você é focado em marketing e em vendas? Ajudo também. Assim, tá. O objetivo final do nosso trabalho é fazer aquele negócio aumentar faturamento. Tá, legal. Então, assim, não importa o que tem que fazer, vai... Tudo que eu penso o resultado final mais importante. A técnica ela é um meio para aquilo. Sim. Então, se ele vai de patinete, ou ele vai de trem, ou ele vai de carro, o mais importante é ele chegar no destino de forma mais segura, mais rápida e prática. Então, muitas vezes vai ser ajustar um posicionamento, já resolveu o problema. Tá. Alguns deles... Poxa, tem um bom posicionamento, um bom volume de leads, mas a conversão é muito ruim. Sim. Ou pós-venda é muito deficitário. Sim. Então, a gente faz um diagnóstico para entender onde tem a maior oportunidade para ele conseguir faturar mais. Sim. E vai trazer qual que é a técnica específica e implementar junto com ele. Eu acho que você deve enfrentar bastante no seu dia a dia, até porque é uma dor muito comum, até as redes, né? Por exemplo, eu tenho recentemente um cliente que eu estava conversando, que é uma rede de franquia? De franquia de oftalmologia, mas a franquia, não é nem franquia, são filiais, né? Talvez ele possa até futuramente fazer franquia. Mas assim, eu percebo que a franquia no offline, ela é muito boa. Ela já tem uma carteira de clientes consolidadas, que provavelmente ele já deve fazer uma prospecção interna, ali, uma indicação premiada. E a pergunta que eu te faço é, você pega muito caso do cara que ele é muito bom no offline, mas que ele vê esse digital pegando fogo e fala, pô, eu quero participar também, o que eu tenho que fazer? Muito. Acontece muito e tem casos curiosos, assim, teve uma cliente que ela é extremamente reconhecida na região dela. Sim. E ela resolveu ficar alheia ao digital durante anos, só que chegou uma hora que ela disse, não dá mais, sou obrigado a entrar. Aí ela começou a ver que o digital ele é meio ingrato, né? Porque assim, ele demora um tempo de a gente trabalhando, criando conteúdo, fazendo tráfego e acertar o conteúdo que seja interessante para o público. E ela não andava. E aí ela foi lá e começou a pagar para as pessoas interagirem. Então, aí eu falei, assim, quando você trabalha muitos anos com alguma coisa, você começa a perceber, eu senti um cheiro de alguma coisa esquisita olhando pro... Sim. E eu vi que eram pessoas reais, mas tipo, todos os posts tinham assim, 50 comentários. Aí eu falei, o que é isso? Ela, não, eu pago um grupo, eu vou lá, mando um dinheiro, o pessoal vai lá e vai comentando, linda, incrível conteúdo. Para gerar engajamento. Ela disse assim, aí eu falei, pô, minha recomendação é que você se pare com isso imediatamente, porque senão não vai virar cliente. A gente, tecnicamente, eu preciso de uma audiência real ali que está acompanhando. Que assim, ele vai de audiência, depois ele vai levantar a mão para saber sobre as consultas e depois vai virar paciente. Se esse início ali tá sujo, né? Não tem muito o que eu fazer. Ela disse, não, pelo amor de Deus, minha reputação. Então, assim, por que eu tô falando sobre isso? Porque muita gente acabou deixando o digital meio de lá durante muito tempo e a hora que ele sente de entrar, ele não quer ficar por baixo. Exato. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que tem que fazer um trabalho bem sólido. Se tem bastante experiência no digital, isso tem que ser transposto no presencial, tem que ser transposto para o digital em formato de autoridade, de conteúdo, de estratégia. Até porque provavelmente ele tem autoridade, ele já tem autoridade, conhecimento, experiência. A questão é que tem que ter um formato de como ele vai comunicar isso de maneira mais estratégica, né? E talvez o que gera um pouco de receio para as pessoas é ou ele vê gente que faz uns trabalhos bizarros. Sim. Eu, inclusive, costumo no meu Instagram, fico reagindo às vezes, médico fazendo, para mim, bizarrice, que não faz sentido nenhum. Sim. Foge para mim completamente da natureza da profissão. Eu sei que tem pessoas que são mais extrovertidas e tal, não tem problema. Mas tem um monte de gente pagando mico na internet simplesmente porque tá todo mundo fazendo e achando que esse é o único caminho. E não acho que é esse o caminho que os médicos devem seguir para ter autoridade, né? E para ter paciente.
E a maioria dos nossos clientes, eles falam a seguinte frase para mim. Eles dizem, Evandro, eu não quero ser famoso. Eu quero ter a agenda cheia do consultório. Sim, que é o resultado. É o resultado. Então, tem cliente nosso que tem 2.600 seguidores, uma dermatologista, e fatura seus 120 mil no mês. Sim. Com ela e mais auxiliar, uma vendedora, uma secretária. Então, um time enxuto, um consultório. Sim. A questão a gente não é digital influencer, né? A não ser que a pessoa queira ser, mas no geral, quem quer lotar a agenda, ele precisa ter uma comunicação muito bem estruturada, refletindo o posicionamento dele, falando para o paciente certo, e ele vai ver, criar confiança e agendar. Sim. Bom, a gente não está no mercado de varejo, né? Que eu preciso fazer 1.000 vendas num Exato, dia. Exato. E tem que ter o menor preço, né? O menor preço, ou tem que ser muito popular para eu ter milhões de seguidores para eu vender brinco. Sim. Agora, poxa, quem está na área médica tem um ticket médio mais alto, né? Um valor agregado mais alto das consultas, procedimentos, exames. Então, quantos pacientes novos ele precisa por mês? 50? 80? 100? 200? Falando novos, né? Sem contar os que ele já vai, já que vem. já são da carteira dele. Sim. Então, assim, você não precisa de milhares de pessoas. Você não precisa ser muito popular. Você precisa ser bem posicionado para aquele público específico. Sim. Deixa eu tirar uma dúvida para ser bem objetivo com o médico ou com a médica que está ouvindo a gente aqui, que está consumindo esse conteúdo. Eu vou dividir os nossos bullet points aqui. Primeiro ponto, audiência. Legal. Tá? Vamos pensar, tá? No médico que é novo, no médico que já é velho, no médico que ele quer, tá iniciando do zero agora. O que você daria de dica para ele começar a criar essa audiência dentro da internet? Lembrando, né, que a boa parte desses médicos é exatamente o que você comentou. Ele não quer ficar fazendo palhaçada, ele quer fazer uma coisa certa, mas que dê resultado. O que você falaria sobre audiência? Então, vamos lá. Então, só pra gente contextualizar, a audiência é o público que acompanha ele pelo digital. Não necessariamente a quantidade de seguidores, mas quem tá vendo as postagens, stories, etc. Falando de rede social especificamente. Então, o que é fundamental ele fazer? Deixar a bio lá da rede social clara sobre o que ele faz, como ele faz, alguma coisa de autoridade dele, anos de mercado, títulos, mas tem que ter muito claro o que ele gera para as pessoas e quem é. E também limpa aqueles destaques lá, deixa o mais simples possível. Mais objetivo. Sobre a audiência, deixa um vídeo fixado hoje o Instagram deixa fazer 3 vídeos fixados, vídeos ou posts. Deixa o primeiro fixado onde ele se apresenta. Tá? Onde ele vai se apresentar, tipo, qual a especialidade dele, o que ele faz, fala sobre valores dele também, que eu vejo que é importante, porque as pessoas, elas não querem só a especialidade do médico, ela quer confiar no médico. Sim. Já não é mais por catálogo. Na feed dele, ele já deixa o primeiro vídeo lá, legal. Porque assim, quem entrar pela primeira vez, falando sobre construção de audiência, ela é a construção de um relacionamento, né? Com certeza. Então, de novo, a gente não está no varejo. A pessoa não vai fechar uma cirurgia plástica na primeira vez que vê você. Por mais antes e depois que você tenha. Por mais doutorados que você tenha feito, a pessoa vai ver, ela tem que criar uma confiança. Então, a pessoa vai criar confiança tanto pelo trabalho que você faz, quanto também por quem é você. Se você não é picareta, se você... o que você pensa, o que você acredita. Então... O primeiro vídeo você se apresenta. Outro dia eu fui num cardiologista, aí eu achei ele lá na internet, aí depois no catálogo, aí procurei ele na internet. Aí, não, foi um amigo meu que indicou, eu procurei na internet, saber quem é a pessoa. Aí eu pesquisei, aí vi o cara correndo na beira-mar lá em Floripa, vi ele com os filhos, vi vídeo dele falando o que ele pensa do cuidado do coração. Falei, me identifiquei com ele, aí marquei a consulta. Então, esse pensamento que é importante ter. Então, o primeiro vídeo fixado explicando o que você faz, quem você é. Tá. Depois, vou simplificar, tá? Tem esse primeiro vídeo que vai dar um norte para quem começar a chegar a saber sobre o que você fala. Tá bom. Você fala sobre a saúde da pele, você fala sobre... Qualquer especialidade. Qualquer especialidade. A partir daí, você vai começar a criar... o que a gente chama um conteúdo educativo, né? Um conteúdo de valor que vai agregar valor através de informação para o público de paciente que você quer atrair. As pessoas têm que vir pelo seu conhecimento sobre o assunto que está gerando valor para ela. Você entende muito bem disso, você faz isso com bastante frequência. Mas, poxa, e é muito fácil para o médico que ele atende muitos pacientes, ele está em contato direto. Então, minha primeira sugestão é que ele faça uma lista
das 10 maiores queixas que chegam no consultório. É urologista, o que o pessoal mais chega? Tem dúvida sobre vasectomia? Tem... o que o pessoal chega lá falando o quê? Quais são os principais casos, né? Os casos, lista os casos, e a partir desses casos listados, você vai começar... É óbvio que quando você está entregando um conteúdo, você não pode passar um tratamento, você não pode... Isso aí é óbvio, né? Você não, como é que você vai dar sugerir um tratamento para alguém que você não examinou? Exato. Mas informação você pode dar. Tá. Então, poxa, tu tá sentindo alguma coisa, tá... Você vai passar informação. Então, pega os casos principais e começa a passar informação sobre aquilo. Eu digo, é até um trabalho meio altruísta, assim. Sim. Nem pensa em ter paciente no início. Quanto mais você entregar, quanto mais informação você passar, você vai ajudar mais pessoas, você vai deixar um legado, você vai ajudar gente que nem tem condição de te pagar. Você acha que, por exemplo, esse vídeo inicial na feed, tá se apresentando, em destaque, por exemplo, ele poderia colocar os top 3 tratamentos, por exemplo? Sim, ó, perfeito, excelente, Bruno. Pode botar lá também quais são os tratamentos que ele tem, os principais, coloca os principais. Às vezes, se é clínica multidisciplinar, você vai colocar quais são... Pode colocar um case, né? Que pode colocar case. Pode, mas, sim, mas às vezes as pessoas mesmo vão lá e marcam, né? A clínica, o profissional, aí ele pode repostar aquilo. Sim. E também os contatos da clínica. Então, eu sugiro deixar ali uns 5 destaques no máximo. Porque o que eu penso, né? Se eu tenho 59 destaques, não tem destaque. Nada é destacado. Então, eu deixo os 5 principais. Sim. Também não precisa encher um monte lá, coloca menos, 5, 10, 20, porque a pessoa não vai até o último. Sim. Você pode deixar um destaque para tratamentos, dentro dessa parte de tratamento você vai colocar os cases e você comentando sobre aquele case. Pode Aí você pode colocar vários stories dentro daquele destaque. Né? Isso, bota alguns ali dentro, ponto final. E por último tem lá contato da clínica. Tá bom. Com telefone, endereço, parece óbvio. Mas às vezes a gente peca por falta de colocar o óbvio visível para as pessoas. Exatamente. Às vezes a pessoa marcou, poxa, doutor fulano, deixa eu procurar onde era, e o pessoal vai no Instagram. Não consegue tem que achar o contato do cara. Não acha o contato. Exato. Poxa, de novo, parece óbvio, mas o link que tá lá na bio do Instagram, testa lá, pelo amor de Deus. Exatamente. É real, assim, a gente recebe de 20 a 30 leads por dia lá na empresa, de contatos de pessoas pedindo informações. Sim. É muita gente que eu vou lá clicar no link e o link não funciona. Sim. Então, assim, essas coisas básicas eu sugiro ele começar para construir audiência, né? Agora, dentro da audiência, você falou de Instagram, você acredita que YouTube também é um canal ou ele é mais longo prazo? Ou às vezes ele tem que levar os dois? Assim, o que eu penso, né? Não é um canal ou outro, né? Quanto mais for fazer, melhor. Aí a questão é mais... o tempo e disponibilidade que ele tem para poder fazer o conteúdo. E outro ponto também, se ele vai poder atender teleconsulta ou alguma coisa desse sentido, até porque o YouTube ele vai criar uma proporção nacional, né? Eu não consigo geolocalizar o YouTube. Então, mas eu tenho clientes que, sei lá, são tricologistas, dermatologista especializado no... E aí, ele consegue atender e consegue fazer consulta. A telemedicina conseguiu revolucionar isso para o médico, muito, né? Demais. Porque eu tenho uma cliente médica que é dermato, que cuida especificamente de espinhas. Ela tem 70 mil seguidores. Cara, ela não tem agenda até 2000 e sei lá quando. Caraca, eu tenho cliente que é unha, só unha. Ela só faz por telemedicina, é o tratamento antes, né? A pessoa vai fazer a telemedicina com ela verifica, depois... Enfim, não sei o que ela faz no tratamento, mas assim, a telemedicina mudou 100% a agenda dela. Demais. Então, assim, eu falei, YouTube é bom, assim, com certeza é muito bom de fazer também, e pode ser de forma simples, assim, eu tenho amigos médicos que eu vi crescer no YouTube, assim, são meus amigos antes de serem famosos, assim. Bom, tem o Dr. Gabriel Azini, que tem uns 2 milhões de inscritos no YouTube. Esse é meu amigo, tipo, que eu conheci, sei lá, 2016, 17, tava começando a publicar, e vídeo, assim, com um telefone, eu vi ele fazendo, e eu vi ele crescendo, extremamente consistente no conteúdo, ortopedista.
E foi crescendo e hoje, pô, tá enorme. Então, essa consistência no longo prazo... Eu acho que em audiência, a palavra é consistência. Eu sim. falo para meus alunos que assim, não adianta, se você achar que você vai abrir um canal no YouTube, você vai fazer 3 vídeos, se você achar que você vai ter o melhor resultado do mundo, não adianta. Você vai ter que ter consistência, tem que colocar na sua agenda, né? É isso, eu falo. Você não quer resultado consistente? Você tem que ser consistente. Então, exatamente. A visibilidade hoje em dia, ele é através da consistência. E aquilo que eu falei, assim, o ideal é que você comece antes de precisar. Então, outro dia eu também no Depois você tá desesperado, aí... Não adianta. Assim, é um trabalho de longo prazo. Tem que entender o posicionamento, a visibilidade, a lembrança das pessoas através do seu conteúdo. Ele é de longo prazo. Mas ainda assim, muito mais curto prazo do que era antes de ter rede social, né? Exatamente. Porque antigamente você demorava 30 anos pra fazer uma carreira. Hoje pode ser esse processo bem mais acelerado. Outro dia eu tava lá no meu condomínio, lá na sauna, e tava conversando com um vizinho novo lá, médico, tava se formando saindo da residência. Sim. Aí ele, eu comprei a participação numa clínica que vai abrir daqui a um ano. Exato. Aí ele disse... Aí ele assim, tô pensando, daqui um ano eu vou começar a fazer, eu quero começar a olhar para essa parte de marketing. Eu falei... Já começa ontem. Ô, Léo, eu falei, agora. Eu falei, saindo daqui você vai criar o Instagram. Eu falei, poxa, o quanto antes você começar a criar esse público, sim, com certeza vai ser mais benéfico, né? Deixa eu tirar uma dúvida com você nessa parte mais de ética de conteúdo, né? Voltado para a área da clínica. Acredito que você enfrenta isso, porque você tem clientes médicos muito. também. É um receio bastante grande, né? E eles têm muito medo, né? Inclusive, muitos recebem muitas vezes notificação, né, do CRM. E aí, o que você acredita que é permitido? O que vale o risco? O que não vale o risco? Legal, Enfim, o que você pode trazer para os clientes médicos? Eu tenho até, acho que faz uns 2 anos, a última vez que saiu a última modificação no código de ética em relação à parte de publicidade. Até eu fiz um podcast específico sobre isso. Muito bom. Mas o que é importante entender? Assim, então, deixa eu dar uma chamada. O pessoal da edição, coloca o link aqui desse vídeo dele sobre eu vou colocar. Publicidade médico, a gente te... Eu mando lá. Então, o que acontece, né? Se seguir alguns requisitos, você nunca vai ter problema. Você não pode falar de preço, você não pode ficar prometendo resultado, você não pode passar tratamentos, etc. Agora, se você se concentrar em entregar informação de qualidade, seja informativo, você nunca vai ter problema. Eu atendo clientes médicos desde 2015, antes de ter essas mudanças, e a gente nunca teve nenhum problema com as orientações do tipo de conteúdo a ser publicado por esses médicos. Então, se ele se concentrar nisso e não ficar olhando outros colegas que estão fazendo coisas que não são legais, se concentra no seu, entendeu? Assim como qualquer segmento, tem pessoas que seguem a parte ética, tem pessoas que não seguem. Exato. Da minha área também, pô. Quanta gente do marketing que vai lá e mostra depoimento de gente que não existe. Exato. Que mostra print de coisa que é falso. Exato. Que conta coisa que não... Então, assim, eu enfrento concorrentes que estão... muito piores, né? Concorrentes estão mentindo o tempo inteiro. Exato. Mas, assim, não adianta eu ficar olhando para eles, eu foco no meu. Se fizer um trabalho bem feito, vocês sempre vão encontrar pessoas que estão adeptas a isso. Então, como eu falei, esse conteúdo informativo, você nunca vai ter problema com código nenhum, com setor de ética nenhum, né? E também não usar isso como gatilho para ficar procrastinando, né? Mas eu não vou fazer porque vai dar problema. Não, você vai fazer que isso nunca vai ter problema nenhum. Exato. Assim, então legal. E hoje em dia tá bem mais aceito, né? Também a criação de conteúdo, né? Fizemos aqui boas ideias, né? Para você, doutor e doutora, que vai iniciar criando audiência, né? Então, já demos dicas sobre seu Instagram, criação do YouTube. Legal. Gerou audiência, né? Gerar audiência para nada não adianta, né? Você tem que gerar audiência justamente, né? Senão, exatamente, você vai virar influencer e vai ficar vendendo para marca, né? Se a pessoa quiser, tá tudo certo, mas acho que não é a maior parte objetivo. Dos colegas que estão ouvindo a gente. O que eles vão querer é agenda cheia. Qual que é inclusive, cases que você já teve,
ele tá fazendo a lição de casa da audiência, tá começando Legal. ali a iniciar e tá progredindo. O que ele tem que pensar como clínica recepcionando? Porque muito provavelmente, vou te falar por médicos que já são clientes meus há muito tempo, que são mais antigos. Ele não tem um departamento comercial, Sim. ele não tem uma equipe de vendas, né? E claro, hoje clínicas que faturam milhões têm equipe comercial, tem Sim. equipe de vendas. O que esse cara tem que começar a ver, né? Ele já tá fazendo a lição de casa da audiência. Legal. Ele tá começando a sentir que tá vindo gente perguntar. Mas, Evandro, cara, é só dúvida. Na hora de fechar, ninguém fecha. O que esse cara tem que... Open mind aqui. O que ele tem que fazer? Então, assim, ele vai ter que treinar a secretária ou quem tiver com o WhatsApp na mão a criar um tipo de conversa mais comercial. Quando eu falo mais comercial, é conversa onde quem está liderando a conversa é quem está dentro da clínica. Quando eu falo liderar a conversa, é quem está fazendo as perguntas, quem está direcionando. O que não é para fazer, o que geralmente recepcionistas, o próprio nome já diz, ela tem uma postura de recepcionar, de responder. Sim. Então, quem está ali, ele tem que liderar e conduzir a conversa. Então, exemplo clássico, a pessoa foi lá e perguntou, quanto é o valor da consulta? Aí a pessoa responde, R$450. E Falou ficou mais muda. nada. Então, aí o doutor vai lá, abre a porta, pergunta, como é que tá o WhatsApp aí? Respondeu todo mundo? Todo mundo respondido. E realmente, ela respondeu todo mundo. Mas Só ela... que não gerou encantamento nenhum. Não gerou encantamento, assim, eu falo, a pessoa que tem lá, ela tem que estar treinada, tem que ter uma ordem para ela treinar. Então, assim, coisas básicas. Qual é o valor da consulta? R$450. Eu tenho horário para terça às 10 ou 14 a 1h. Qual dos dois que é melhor para você? Então, ela está sendo ativa atrás. Poxa, passou um dia, a pessoa não respondeu, manda um bom dia. Isso é a postura ativa, ou seja, o recepcionista tem a postura passiva de receber, acolher, tirar dúvidas. Principalmente quando são clínicas populares, a tendência até... as técnicas de vendas, muitas vezes, elas passam um pouco... Como é que eu posso dizer? Mesmo não sendo... copy mais agressivo? Não, mesmo não sendo, às vezes, tão incisivo ali, como tem um valor um pouco mais baixo, às vezes eles conseguem fechar o plano, quem praticamente só trabalha com plano. Sim. Alguém que só está respondendo, tem muito volume, vai fechar, vai encher, etc. Agora, quando começa a trabalhar com paciente particular, com valor de consulta, um valor agregado um pouco mais alto, com um tratamento um pouco mais alto, aí a pessoa precisa estar bem treinada ali dentro. Quando o volume começa a aumentar, eu digo, poxa, você já começa a ter 20 contatos por dia, financeiramente já começa a valer a pena. Sim. Você ter uma pessoa 100% dedicada a fechamento dessas consultas. Financeiramente vai fechar a conta. Você deixa uma pessoa só na recepção, não é que é só, né? Porque a gente tá tirando um pouco do trabalho dela, mas de receber os pacientes bem feito, que é um cafezinho, etc, Sim. Sorriso, Sim. papel de quem acolhe. Quem tá vendendo, ele é uma postura ativa. Poxa, com 20 contatos por dia, assim, é que tem que pensar o seguinte, tem os 20 de hoje, mais os 20 de ontem, de anteontem. Exato. Então, ele já tem um volume de trabalho ali que você vai pagar um salário de 2, 3, 4, 5 mil, dependendo da comissão que você for pagar. Poxa, se ele fechar 10% mais, 20% mais, essa conta já está paga tem tempo, né? Essa consulta eu costumo dizer que é o abre carteira, né? É o low ticket, né? Uhum. Que ela vai ser R$400, R$500. Algumas vezes o doutor ele já é mais especialista, vai cobrar R$1.000. Uhum. Mas isso não é nada perante o tratamento que ele vai tentar te vender depois. Como que o médico, ele pode... Porque nessa hora, quem é melhor vender? O médico vender ou ter uma vendedora especializada? Diz depois que fez a consulta, Depois, né? O cara foi na consulta, pagou a consulta, então a secretária, teoricamente, conseguiu fazer o serviço dela. Isso, certo? botei lá, fez... Tocou a bola pro doutor. Tá O doutor e o paciente na mesa dele. O que o doutor tem que começar a pensar, seja em treinamento, seja em melhoria nele mesmo, em relação à parte de vendas? Assim, inegavelmente, quando o doutor apresenta os valores e como funciona, o fechamento ele é muito maior do que ele
fazer uma fichinha, olha só, minha recomendação é que você faça um facelift, um não sei o quê, faz lá, ele dá o papel, agora você vai lá e conversa com a outra pessoa lá na outra sala. O closer não é ele, é outra pessoa. É outra pessoa, vai para outra salinha lá. O closer, pra você não tá entendendo, é a pessoa que fecha a venda. Que fecha a venda. Ele sai com uma indicação, você passa um monte de indicação, aí a pessoa pega, obrigado, sai, vai lá, e o closer, claro, um habilidoso, ele vai conseguir vender também. Sim. Mas eu já fiz os testes com vários clientes de formatos diferentes. É muito diferente, porque ele tem muita confiança no doutor. E muitas vezes o doutor, ele não quer misturar dinheiro com... Então tem algumas coisas que são desconfortáveis para ele ali dentro. Mas eu sugiro que ele entenda um pouco melhor sobre o que são técnicas de vendas. Técnica de venda não é empurrar nada para ninguém, não é vender o que a pessoa não precisa, não é ser insistente, não é ser chato, não é nada disso. Eu te falei, eu aprendi a vender e eu sei que todo mundo também pode fazer isso, que é você passar confiança para outra pessoa. Exato. Então, olha, assim, pro seu caso, o melhor é isso aqui, ó. Isso vai dar 80 mil. A pessoa que tem o direito de dizer se cabe no bolso dela ou não, eu nunca sei qual o tamanho do bolso da pessoa. Exato. Então, meu papel é passar o melhor tratamento e entender ela. Poxa, não vou ficar muito fora do meu orçamento. Tá bom. Então, vamos fazer o que é possível fazer hoje, o melhor custo-benefício para você. A gente pode começar com isso aqui, que vai sair 15. 15 cabe para você? Então, entender sobre isso vai mudar absurdamente. Isso a gente está falando de estruturas menores, né? Sim. Quando começa a ficar estruturas maiores, aí a coisa começa a mudar um pouco de figura. Mas clientes nossos que faturavam 40, o doutor fazendo, ele virou 80. Exato. Assim, com o mesmo volume. Então, ele pensava, não, eu não tenho tempo, eu vou te falar. Assim, delega outras coisas. Tipo, foca 100% nisso. Porque assim, não tem nada... quando a gente está na área da saúde, né, é muito delicado o financeiro com a saúde, né? Com a saúde em si. Da pessoa. Mas você tem uma parte que está servindo e uma parte que também tem boleto, exato, tem conta a pagar. Tem que ser remunerado. Tem que ser remunerado por aquilo. Agora, então, para você ser melhor remunerado, fazer o fechamento, com certeza ele vai ter um resultado muito melhor. Sendo ele o closer. E pensando agora, porque a gente sabe que os médicos, as médicas, eles focam muito na especialidade deles, né? Sim. Para fazer treinamento de especialidade dele, eles gastam milhões, né? Agora, congressos. Os famosos congressos. Vai pedir para eles fazerem um treinamento de vendas. Você é uma dúvida, você conhece algum treinamento de venda focado para a área da saúde? Vem para cá que eu ajudo. Aí, ó. Pode mandar. Evandrão já ensina você para pode mandar que a gente pode mandar. Focado para a área da saúde. Sim, focado para a área da saúde. Pode vir, a gente ajuda tanto na secretária quanto no doutor. Entendi. Mas de qualquer forma, assim... Então, de meio que já tá no seu pacote. Sim, tá dentro do pacote. Você já sabe que você pode enfrentar isso lá na frente. Muito. Mas de qualquer forma, eu sugiro leituras, assim, não custa nada ler Spin Selling. Sim. Um livro chamado Spin Selling, ele é feito para vendas corporativas. Sim. Mas os médicos são inteligentes, tenho certeza que ele vai ler e conseguir traçar um paralelo muito fácil para aquilo que acontece dentro do negócio dele. Sim. Dentro da clínica lá. Tem um outro livro que eu recomendo que é A Venda Desafiadora. Acho muito bom de ver, um livro chamado Objeções, do James Blunt, também, que é muito bom. Você começar a ler, ler essas literaturas, você já vai começar a abrir a sua mente para conseguir conduzir melhor esse fechamento, entendeu? Tá. E um processo que a gente vê que está acontecendo muito, né? Acredito que você também deve estar analisando, essa questão muitas vezes de tornar uma simples consulta um produto que consiga ter um LTV maior. Então, de vez de você vender uma consulta, você está vendendo um tratamento, um protocolo que vai durar muito mais tempo, vai te gerar muito mais caixa, seu paciente vai estar mais feliz. Você consegue trazer isso também, não sei se é horizontalidade desse produto, serve para qualquer pessoa ou como que funciona? Não, para qualquer eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Porque depende do tratamento dele, né? Depende muito, eu não consigo afirmar se vai servir para todo mundo. Sim. Mas com certeza quando você cria esses pacotes, produtiza isso, você tem um resultado muito melhor. Por exemplo, vem na cabeça agora dermatologista. Exato. Então, tem cliente nosso que criou o Clube do Botox. Sim. Vou pagar todos os meses lá, já tem um valor fixo
E assim, a Você pessoa... vai ter X Botox para você Não, realizar. tá resolvido. A pessoa não tem que ficar cada vez indo lá ou fazer um protocolo rejuvenescimento. Sim. Ele tem isso, ou tem médico cliente nosso também que às vezes o paciente tem, como é que chama? Faz tratamento com remédio controlado. Então, ele deveria passar por consulta um X certo tempos. período. Sim. E aí acontece, às vezes chega no mês da consulta, ele não está com dinheiro, ele vai postergar, o doutor só pode mandar receita. Então, ele disse, ele vai lá e faz um valor anual dividido, você vai ter tantas consultas, ele não vai faltar as consultas, ele garante o tratamento do ano. E às vezes para o doutor também é bom, porque às vezes no ano era para ele fazer 6 consultas, ele vai e acaba fazendo 4, porque vai posterga um pouquinho e tal, então é melhor ele fazer 6, às vezes num valor um pouquinho menor e ele garante aquele paciente o ano inteiro, sim, do que ele fazer picado, o paciente esquece, some. Então, vender esse é um processo de continuidade, com certeza, financeiramente, vai ser bem mais rentável. Legal. Acho que você também analisa muito caso, por exemplo, principalmente essas clínicas que são mais antigas, ele tem um CRM dentro ali da clínica, né? Tem uma base de clientes, sei lá, absurdamente grande, né? E quais estratégias, por exemplo, para o médico, para a médica que ainda não está querendo entrar no digital, mas ele tem um ativo ali parado. Pelo né? amor de Deus. Que ele poderia estar já ativando essa galera. E algumas vezes o cara fica até com medo de colocar uma pessoa para ficar ativando esses leads. Hoje em dia tem sistemas e tal. Então, assim, a primeira coisa para entender é que a sua base de pacientes, ela é ouro, que você tem dinheiro embaixo do nariz que você não está vendo. Pô, já teve caso, não era da área não é médico, mas era uma clínica odontológica, que ela lotou 3 meses só... reativando. Ela disse, nossa, tem 5 anos de clínica, eu nunca mandei uma mensagem. Eu falei, nossa, para tudo. Eu falei, esquece fazer conteúdo, vamos focar nisso aqui, que você vai encher a agenda, porque tem muita gente ali que isso pode ser bem trabalhada. Pode voltar, a pessoa já confiou em você uma vez. Claro que tem muita gente que se mudou, mas assim, independente, ainda vai ter muita gente para voltar, ainda mais. Eu recebi da minha dermatologista agora, tá na hora de voltar. Faz 6 meses, estava indo 5 meses, tem horário essa semana, já me deu opção de horário. Sim. Então, assim, isso não é eu insistir no paciente, mas eu resolver um problema dele. Pô, quanta coisa eu tenho na minha semana? Você acha que eu lembro da dermatologista que já faz 6 meses que eu não fui lá nela? Meu Deus, eu acho que eu tenho... Óbvio que não. Eu também não lembro quando tem que trocar o óleo do carro. Exatamente. Há quantos meses que eu não fiz revisão. Então, assim... É sua obrigação, né? A obrigação do médico avisar, né? É obrigação avisar. Olha só, faz tempo, o ideal é que você faça um check-up de novo. O cardiologista lá... o paciente já faz mais de 1 ano que não aparece. Manda mensagem. Fulano, já faz tantos meses. E outra, você não precisa esperar chegar na hora de chamar ele de novo para poder ter um relacionamento com ele. Poxa, 3 meses depois, posso mandar uma mensagem de como é que estão as coisas, tá tudo bem. Às vezes alguém já retorna e quer agendar. Sim. E assim por diante. Sim. Perguntar, então... manter esse relacionamento é fundamental. Então, ter base e, eu digo, ter sistema. Ele pode conectar CRM. O CRM é o sistema, porque confunde com o CRM médico. Com o CRM médico, mas ele é um sistema de relacionamento com clientes. Ele pode conectar com o sistema que ele já usa de prontuário, para que ele possa fazer esse tipo de disparo. Ele precisa ter informação atualizada, né? De quem foi, o que foi feito, há quanto tempo foi, para que ele possa, a partir dessas informações, ter um contato mais assertivo com aquele paciente, né? Sim. Acho que tem poucos médicos que fazem isso, mas você é do meio digital também, você conhece. O poder de um feedback, um poder de um depoimento, um poder de um vídeo, né, que você vai fazer na internet. O que o médico pode fazer para começar a se utilizar disso também, até para vender mais, né? Uhum. E até onde vai a ética profissional quando ele utiliza desse depoimento, né? Pode ser feito isso, por exemplo? Assim, tem algumas restrições em relação ao próprio paciente, sei lá, e pedir para ele fazer, mas alguns tipos de antes e depois do dia já pode, etc. Alguns feedbacks. Agora, o que ele pode fazer? Pedir para o paciente ir lá no Google,
pedir para ele deixar uma avaliação lá no Google. Então, lá é público, gratuito, é liberado, as pessoas podem ir lá e deixar a avaliação. Então, com certeza isso conta muitos pontos. Terminou a consulta ou terminou o tratamento, está 100%, precisa de mais alguma coisa, você pode deixar uma avaliação para nossa clínica lá no Google Meu Negócio. Lá no Google Meu Negócio, manda o link direto lá. Primeiro você pergunta se teve alguma questão, né? Porque se tiver, se você teve uma experiência nota 5, Exato. Que se a pessoa diz, não, atrasou, não gostei, então, beleza, vamos resolver isso, não vou pedir para ela avaliar, eu aproveito e já resolvo. Sim, já resolvo o problema da pessoa. Sim. Agora, pessoal, foi incrível, pode deixar a avaliação, ajuda muito a gente, vai lá e coloca. Poxa, imagina você como paciente, você pesquisa o nome do médico, entra lá, tem 470 avaliações, o pessoal elogiando horrores. Aí tem uns 4, 5 abobalhados falando bobagem. Sim. Mas assim, poxa, é inegável que ele tem um público lá muito fiel que até... E só valoriza mais aquele cliente, aquele paciente que está pensando se vai fazer ou não. Se vai ou não. Assim, o que a pessoa tem que pensar? O paciente vai vasculhar a tua vida. Com certeza. Assim, ele não vai simplesmente... que doutor bonitinho, deixa eu ir lá. O Instagram tá bonitinho, tá aqui, tá ótimo. Passa o cartão, assim, ele vai te pesquisar em tudo. Vai botar teu nome no Google, vai botar na inteligência artificial, vai no Instagram, precisando no TikTok, ele vai querer ler tudo, vai ver tudo. Ele vai estar seguro, ele vai lá e vai fazer. Sim. Uma dúvida que eu tenho, Evandro, é com relação a vendas de high ticket em cirurgias com valores muito altos, né? Existe alguma estratégia para conseguir fazer esse fechamento dar certo? Tem alguma parceria que você faz com financiamento bancário? Assim? Você acha que tem alguma... você acredita que tenha médicos que tenham valores de tratamentos também elevados? Quais alternativas que o médico tem ali hoje possível que ele consegue trazer para a mesa para que ele consiga atender o paciente, né, resolver o problema do paciente, que no final o que a gente está querendo é resolver o problema do paciente. Mas obviamente nada na vida é de graça, tudo vai ter um preço, né? Existem estratégias que ele pode adotar para que ele consiga fechar esse pedido, por um tratamento de 80 mil reais. 80 mil reais você não vai achar na esquina, né? Sim, então é um valor significativo. O que você acredita que ele possa ter de alternativa? Assim, eu acho que antes de tudo lá tem o posicionamento, né? Então, o posicionamento dele como um todo, quando eu falo posicionamento, eu não estou falando só do digital. Tem o digital e tem o pessoal, tem o ambiente, a forma como ele fala, a experiência dele, tudo isso compõe o posicionamento dele como um todo para que a pessoa esteja disposta a fazer aquele investimento naquele profissional. Sim. Então, geralmente, quem vai comprar esses valores vai ser um público muito específico, certo? Então, esse público muito específico, a gente precisa entender o que é valor para ele. Então, o que é valor para ele? Exclusividade, sofisticação, às vezes, muitas vezes, discrição. Então, tem algumas coisas que são importantes, a pessoa se sentir confiante lá dentro, e muitas vezes esses valores... para a população geral são valores altos, mas para um segmento de público específico, esses valores são valores normais. Ele não é fora do orçamento. Não é fora do orçamento dele. Então, para mim, o principal, ele tem que ter um posicionamento muito específico para um segmento de cliente que está acostumado a fazer esse tipo de pagamento, que ele não vai ter tanto problema com isso, né? O jogo dele, então, é o seguinte, pelo que eu tô entendendo. Ele tem que estar muito certo do tipo de produto que ele vende, para ele atingir a audiência correta dele, que essa audiência vai fazer a consulta, que na hora da venda vai ser uma venda mais fácil. A não ser que sejam... Por exemplo, tem cliente nosso que tem... ele trabalha com... Como é que eu posso explicar? Eu vou falar, vai estar errado, mas Sim. Trabalha com pacientes da área da oncologia nos ossos. Tá bom. Eu não sei exatamente o nome da especialidade. Então, geralmente, são pessoal mais da terceira idade e tal, senhoras. E, então, assim, é um negócio super delicado, uma cirurgia tem um valor agregado, Exato. Não é estético, né? Então, um momento delicado e muitas vezes esse investimento não é um público classe A que tá contratando. Mas aí lá eles vão ter que trabalhar um formato de parcelamento, de facilitar essa questão. Então,
o que eles fazem lá nessa clínica, que é cliente nosso? Poxa, eles cada vez mais estão trabalhando de uma forma para deixar as informações mais claras para o paciente como um todo e deixar ele mais seguro possível dentro dessa jornada. Para que não seja uma surpresa na hora que ele for... Não, só uma surpresa, porque assim, é muita segurança da pessoa, né? Eles sempre pedem para que venha junto uma outra pessoa, porque vai também estar informada. Aí eles, poxa, eles até falavam assim, pô, Evandro, ele veio aqui, a gente ficou 1h30 em consulta, no dia seguinte já me perguntando coisa que parece que não ouviu. Eu falei, então a gente vai mandar escrito também. A gente vai ter que melhorar cada vez mais essa comunicação para as pessoas se tirem mais seguras em fazer, mas... Eu já vi um caso, cara, eu achei muito interessante, de um doutor que, assim, a cirurgia com ele era 40 mil reais. Uhum. Só que aquele lead, né, aquele paciente, né, dentro da base dele não era perdido. Ele entrava na agenda de um outro médico, que era um médico mais novo, que ele estava iniciando, então ofertava a mesma cirurgia, só que por um valor agregado menor. Então, era uma forma dele aproveitar aquele lead que já tinha sido perdido no nome dele, né? Mas lembrando que o médico era da equipe dele, tá? Eu acho que é, assim, é bem normal fazer isso, assim, pensando estrategicamente. Sim, estrategicamente. Acho que é bem normal. Então, às vezes, você não consegue fazer cirurgia com o Evandro, porque a agenda dele vai estar cheia e o preço dele é esse. Sei lá, o pessoal tem muita cirurgia capilar. Sim. É o transplante capilar. Ou tem lá o doutor Máximo Plus, dono do método, etc. Sim. Ele tem um valor lá por ser quem ele é. Sim. Mas também tem um outro valor para quem é treinado na equipe dele, dentro do mesmo centro cirúrgico, tudo normal, mas Só que vai ser um valor agregado menor. É uma estratégia que ele poderia adotar. Totalmente possível. Meu Deus, é incrível. O nome disso, tecnicamente, no mundo das vendas, se chama downsell, né? Downsell. Eu ofereci um produto, aquele produto ficou muito fora, caro. E ele vai lá e oferece um produto que também vai solucionar o problema com valor mais acessível para aquele paciente. Sim. E eticamente isso aí não tem nenhum problema. Eu acredito que não, né? Tá bom. Eu acredito que não, né? Entendi. Os conteúdos, tá? Também gerando nessa audiência, né? Por exemplo, voltando de novo ao tema de ter preços de valores mais altos, né? O preço da consulta também já vai ser um balizador para justamente não ter... Você tá vendendo um produto A e tá chegando pacientes B ou A, né? Não dá, o valor da consulta ele tem que ser condizente, né? O valor da consulta é condizente e, como eu estava explicando, o valor lá no WhatsApp, a forma como apresenta no WhatsApp também tem que ser condizente com esse valor agregado. Então, às vezes a pessoa não conhece muito o médico, tem que mandar vídeo, tem que explicar, tem que dizer quem que é a nossa clínica, como ela trabalha, para o valor da consulta ser... Sim. Condizente com aquilo que eu estou entregando. Porque Sim. às vezes a pessoa veio por indicação, a pessoa não conhece muito bem. Sim. Chega lá, consulta R$1.500, ela cai para trás. Agora, ela tem que entender quem manda a rede social do doutor, manda quem ele manda áudio. Às vezes tem alguns que eu pedi para o próprio doutor gravar um vídeo de 1 minuto se apresentando. Legal. Ou ele gravar um áudio para poder encaminhar, para explicar, olha só, vou mandar um áudio do doutor aqui explicando quem ele é, o trabalho dele. E aí ele manda um áudio e ele mesmo se apresenta. Então, isso ajuda a trazer uma clareza maior para colocar lá dentro. Então, os médicos, né, que possuem clínicas, e acho que você também deve verificar muito isso no seu dia a dia. O cara, ele tem o mesmo preço de consulta há 10 anos, né? Principalmente porque ele Mas a inflação acabou com ele, né? Então, a inflação acabou com ele. Ele tem ali o mesmo preço, R$500, R$600 a consulta, só que ele fica com receio de aumentar o preço e reduzir a agenda dele, né? Qual que é o remédio desse cara trazendo o digital? Aumentar a demanda. Aumentar a demanda. Assim, a gente só tem receio de aumentar preço e perder paciente. Qual que é o medo? O medo de perder demanda. Agora, imagina se você tivesse 10 vezes mais pessoas te procurando. Você teria medo de aumentar 20% o valor da consulta? Não teria medo. Porque, mas se a pessoa não vir mais e tal... Assim, se você tem o WhatsApp bombando da clínica de gente querendo, você não vai ter medo de aumentar o valor. Então, o mercado, ele é lei de oferta e procura. Então, o que você precisa é aumentar a sua procura. Todo o seu trabalho é aumentar a sua procura, aumentar a sua percepção de valor. O preço, ele é uma consequência. Você vai aumentar o preço. Que conecta justamente com criar audiência. Com criar audiência, sim. Porque você cria audiência, você vai gerar demanda. No longo prazo, a criação de audiência é o maior ativo que você vai ter. Ou você acha que
Vamos falar para alguns pode ser meio polêmico, um Vitor Sorrentino. Sim. Alguns podem gostar, não pode não gostar, aí é indiferente. É de cada um. Mas você acha que ele tem dificuldade em marcar consulta? Assim, se ele quiser mandar uma mensagem ou ele dizer que quer marcar consulta, será que ele tem dificuldade de ter gente interessada na consulta? Sim. Não tem, entendeu? Exato. Então, ele tem uma audiência que ele construiu ao longo dos Com anos. certeza. E que tem muitas pessoas fãs do trabalho dele. De novo, cada um. Mas, então assim, se ele... Tô com a agenda aberta em São Paulo, pessoal, para janeiro. Você acha que ele não vai ter gente? Ele lota em uma... Você acha que não vai ter gente? Então, é o trabalho da audiência, né? É o trabalho de ter... E que é o que eu falo também, né? O YouTube, principalmente, né? Ele é cumulativo. Naquele vídeo que você fez há 5 anos atrás, ele vai se somar com o vídeo que você fez há 3 anos, com um ano. Tem o vídeo de 2012, tem mais de 100 mil visualizações, né? Então, assim, tá lá, é um ativo que tá lá. Eu já sou outra pessoa, né? Fisicamente. Exato. Mas o vídeo tá lá e ele segue gerando... Trazendo ideias de YouTube, principalmente para criação de audiência. Qual tipo de conteúdo você acha que faz mais sentido para o médico poder fazer ali? Legal, assim. Geralmente a gente vai fazer conteúdo no YouTube baseado nos tipos de busca. Isso você também ajuda ele a fazer. Assim, no tipo de busca que os pacientes geralmente fazem. Legal. Então, o que eu sugiro fazer primeiro ver se já não tem canal, já não tem gente falando sobre esses assuntos. Então, digamos que você é ginecologista. Pesquisa lá no YouTube sobre os temas relacionados à ginecologia e vê quais são os principais vídeos e temas que já tem muitas visualizações. Se tem muita visualização naquele formato, naquele conteúdo, naquele tema, você vai criar um conteúdo também, claro, do seu jeito, né? Não é para copiar. Mas, digamos, tem lá muito conteúdo sobre os exames que a mulher deve fazer. Bom, beleza, se esse é uma demanda que está tendo muito, você vai lá e vai... esse é um tema que chama atenção. Um dermatologista tem lá, falando sobre melasma, um vídeo bombando sobre melasma. Você vai lá, melasma é um tema que eu posso trazer. Então, o primeiro ponto que eu iria fazer é isso, depois começar a olhar para dentro de casa, quais são os principais queixos, mesma coisa que eu falei da rede do Instagram. Mas o YouTube é isso, assim, coisas que as pessoas pesquisam. Tá. E uma pergunta muito boa que acho que dá pra gente fazer é o seguinte. Você analisando, né, clientes que já passaram pela sua agência, o que você acha que de característica que eles possuem que dão muito certo, né? Que você vê, a característica desses 3 doutores aqui é similar porque eles fazem exatamente essas 3 coisas, por exemplo. Assim, acho que quando ele virou a chave para entender que dedicar tempo e energia a marketing vai aumentar o valor dele como um todo. Ou seja, que marketing faz parte do trabalho dele da mesma forma que atender consulta. Exato. Assim, vários clientes nossos eu sugiro bloquear horário na agenda. Não, tem cliente médico cirurgião que toda sexta-feira de manhã ele está dedicado à criação de conteúdo. Então, claro, tem alguém lá filmando e tal, assim, ou ele mesmo filmava no início, mas ele para aquela manhã e ele foca só em fazer conteúdo. Eu até gravei um case com ele e perguntei, por que você faz isso? Você está perdendo horário de cirurgia, perdendo horário de consulta? Ele disse, olha, porque eu fazendo isso daqui consistentemente, o valor da minha consulta aumenta. Com certeza. E o valor da minha cirurgia aumenta, eu posso fazer menos cirurgia. Com certeza. E ter mais qualidade de vida. Então, eu não preciso ficar o tempo inteiro só no plano, argolado. Então, e no início... é desafiante, como qualquer coisa, eu tenho certeza que é 1000 vezes mais fácil do que fazer a faculdade que você fez. Então, exatamente. É 1000 vezes mais fácil. É 1000 vezes mais fácil, já passou por coisas bem mais desafiantes. Exato. Então, bloquear horário na agenda. E, poxa, no início tá muito difícil, o cara vai fazer à noite, final de semana, acordar mais cedo, fazer conteúdos. Ao longo do tempo a sua vida vai mudar. Assim, construir audiência vai mudar. Então, a virada de chave que eu vejo é isso. Outro ponto também, eles param de ficar sendo influenciados pelos colegas de graduação nos grupos que vão fazer bullying. Exato. Tá virando blogueirinho. Tá virando blogueirinho, assim, eu vou te falar. Você pode gravar o vídeo sério, de jaleco, no seu consultório, falando de um tema técnico. Não importa, eles vão printar e mandar o blogueirinho aí. Exatamente. Não importa, assim, eles vão fazer, eu falo, poxa, eu gravo vídeo toda semana desde 2012. Exato.
São 13 anos. Até hoje falo. Falei, pô, quando eu fiz os primeiros, meus amigos faziam bullying no grupo. Hoje em dia eles fazem figurinha. Não mudou nada. Exatamente. Os meus amigos de colégio, de faculdade, não estão nem aí pra mim. Pra mim, eles vão lá e seguem fazendo, mas assim, faz parte do jogo. Faz parte do jogo, então, isso eu falei. E o outro ponto que é ele se enxergar como empresário. Isso, pra mim, ele é outra virada de chave grande. Olha que legal. São coisas que se assemelham, né, com outros profissionais. Advogado é a mesma coisa, contador é a mesma coisa. Todos que são muito técnicos e montam um negócio a partir da sua habilidade técnica. Sim. Então, eu tenho uma sugestão de livro que é o Mito do Empreendedor. Não sei se tu já leu esse livro. Foi o livro que mudou minha vida. Já li muito, eu gosto de ler muito. Chama O Mito do Empreendedor. Inclusive, o nome eu tive uma empresa chamada Mito, que era homenagem desse livro. Por causa desse livro. Isso. O Mito do Empreendedor. E ele explica que a maior parte dos negócios eles são formados a partir da habilidade técnica do fundador. Com certeza. Então, uma cozinheira monta um restaurante, uma cabeleireira monta um estúdio de beleza, um médico monta uma clínica. E você ser médico e ser um empresário dono de clínica são dois chapéus diferentes. E ele ser empresário não quer dizer que ele tem que parar de atender. As pessoas ficam com esses papos de guru de internet dizendo você tem que ser o gestor da clínica, mas ele estudou para ser médico. Ele quer ser médico. E ele também quer ter a clínica. Exato. Então, mas ele não pode negligenciar a atividade dele como empresário. Assim, e eu falo isso porque você conhece melhor do que eu. Nós somos sócios, ele é sócio da despesa. Exato. Não existe um negócio por... Eles só dividem aluguel, secretária e materiais. Mas isso não é um negócio. Assim, então, quando eu falo olhar para o negócio ele tem um perfil de cliente, ele tem um posicionamento, ele tem uma cultura daquele negócio, tem pessoas. Saber olhar para esse sistema como um todo vai te fazer prosperar muito mais e gastar muito menos dinheiro, né? Sim. Então, teve um cliente nosso que depois de 2 dias de evento, ele estava olhando para o alto, assim, eu chamei, né? Falei, ô Cláudio, o que você tá pensando? Ele, assim, agora eu consegui botar na minha cabeça que eu sou empresário. Que ele é professor, sim. Ele é mais técnico ainda. Isso, ele dá aula, ele, consulta e tem a clínica. Ele disse, de todos os meus papéis, eu sempre me apresentei como professor Cláudio. Sim. Ele disse agora, empresário Cláudio. Ele disse, eu sou até estranho no meu ouvido. Exato. Mas eu internalizei isso agora, que eu também sou empresário, dono de uma clínica. E aí, entender isso, ele começa a fazer fechamento de mês. Não é simplesmente, vou entrar na tua área, de Sim. mandar a secretária pagar o boleto do financiamento Exato. Do carro, da Exato. Viagem, do cartão de crédito, tudo misturado, não sei quanto entrou, quanto saiu. Confundi PJ e PF. PJPF, não sei quanto a gente vendeu. Vender é diferente de receber. Então, poxa, quanto que de fato a gente vendeu de tratamento esse mês? Foi 40 mil, 150 mil? Pode ter vendido 150 mil e vendeu parcelado, não tem problema. Mas, poxa, nós fechamos 150 mil esse mês. Pô, então, isso é se tornar um empresário mais profissional. Planilhinha básica lá, quanto que a gente fechou cada mês de vendas, né? Vai tendo um histórico, você vai saber sazonalidade, daqui a pouco tá tendo uma meta, criando um plano para alcançar. Sim. Ou daqui a pouco você faturava 50, tá faturando 150, entendeu? Muda completamente a sua vida como um todo, né? Sim. Uma dúvida que eu tenho, e inclusive foi bem engraçado que eu participei no Mastermind, foi inclusive semana retrasada, e um dos alunos lá do meu mentor falou assim, cara, você tem que tomar cuidado que vendedor, né? No caso a gente tá falando da secretária do médico, né? Uhum. Uma vez que ele entende como que funciona o fluxo de vendas, ele acaba, né, querendo ou não, muitas vezes, na hora que você já treinou o cara, que ele tá afiado, que ele tá ganhando dinheiro, ele vaza, né? E acredito que isso aconteça também muito no mundo médico, onde a secretária, ela entende como é que é todo um procedimento de venda, ela é treinada 1, 2, 3 anos, e muitas vezes ela pode receber uma proposta ali de uma clínica maior, ou pode receber uma proposta de uma outra pessoa, casou, e queira sair, né? O que você consegue trazer para o médico como se fosse como se fosse vai aliviar o sintoma, né? Tentar aliviar esse sintoma para não ser tão dependente dessa... Porque algumas vezes a venda da clínica vai
vai cair por causa dessa pessoa que saiu. São E eu não tô falando, contingência, né? exato, tô falando que a secretária tá errada, não. Cada um tem que ver o seu lado e acabou. É da vida. Faz parte da vida. O que você dá de dica para esse Então, a primeira coisa é criar um plano de retenção dela, né? Se ela é muito boa e de fato traz resultado, poxa, um bom plano de comissionamento, fazer uma escala, enfim, dá para entrar um mérito de como que ele monta uma bonificação, a premiação por faixas, por metas, ou tá bem remunerado, sendo bem tratado, etc. Tendência a pessoa querer continuar mais tempo dentro daquele ambiente que é próspero para ela. Mas assim, nenhuma pessoa vai ficar, gente, o mundo real de hoje em dia, a pessoa não vai ficar 30 anos na sua clínica. Com certeza. E um dia ela vai chegar e dizer, muito obrigado por tudo, mas é meu último dia. Ainda mais o mercado de vendas. O mercado de vendas ele gira muito, né? Ele gira bastante, assim, enfim, dá para reter, tá? O meu time de vendas, ele já foi rodando, hoje em dia ele é muito estável, nos últimos anos. Mas o ponto ali, esse é um ponto, outro ponto é processo, né? Então, processo escrito de como que a gente atende, como é que funciona, isso tudo vai minimizar. Outro ponto a ser feito também é não ter um só. Então, tem contingência, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Você sabe disso, né? Sim. Então, assim, no time de vendas, para mim acontece a mesma coisa. Poxa, então eu sempre tenho uma contingência dentro do meu comercial lá na empresa. Porque a pessoa pode estar com dor de barriga, tirar férias, ou, separou do marido, da esposa, não está bem e não vai vender e o meu resultado vai despencar. Então, é normal, então sempre tem tem contingência, tem um backup. Tem duas pessoas, um está indo melhor, outro está indo pior. E, como eu disse, se uma pessoa sair, vai prejudicar, mas não inviabiliza, né? Sim. E também outro ponto que vai trazer segurança é ele ter clareza de como ele vai treinar o próximo, como ele contrata e como ele treina. Então, eu lembro quando comecei a empreender, eu não sabia contratar, minha primeira contratação foi uma ligação de 2 minutos. Sim. Você quer trabalhar? Tem vontade para trabalhar? Tenho. Tá contratado. Pô, saí, caraca, sou bom pra caramba. Uma indicação de uma amiga. Sou um gênio. Mas tem um bom processo seletivo, faz parte do negócio. Então, saiu... processo, vaga, tem um bom descritivo, modelo de entrevista, vou entrevistar, vou contratar, modelo de treinamento, tá aqui, ó, planilha, tudo que eu preciso treinar essa pessoa para entrar, ela vai sair, vai entrar. Então, é sempre desconfortável? Mas se a empresa está estruturada para isso, é menos traumático, né? E ele ter o pensamento como empresário, né? Porque isso é ser empresário, né? Isso é ser empresário, assim, como eu digo, você não precisa ser grande para pensar como empresário. Toda grande empresa, ela foi uma pequena empresa. Toda grande empresa foi uma pequena empresa que fez a coisa certa. Então, você pode continuar enxuto, mas com bons processos, né? E esse processo também se aplica mesmo que a clínica tenha, 4, 5, 6 sócios, que todos são vendedores ali. Na realidade, na hora da sua empresa, quando você senta com eles, na realidade o pensamento é como um todo ali, né? Com 6, né? Tem várias formas de compor uma sociedade, né? Mas quando uma coisa é ser sócio da empresa como um todo, outra coisa são as funções exercidas dentro da empresa. Então, assim, tem 6 sócios, não dá pra gente ficar fazendo reunião para decidir tudo, né? Sim. Pelo amor de Deus, né? A coisa não vai andar. Outro dia me chamaram numa clínica também que eles queriam contratar nosso serviço. É uma clínica grande, tem umas 5, 6 unidades. Aí eles tinham um comitê de marketing com 4 médicos para aprovar. Falei, cara, como é que junta 4 agendas, velho? Exatamente. Assim, aí consegui uma reunião, eu fiz uma. Aí eu falei, cara, assim, aí eu falei pro gestor da clínica, que é meu amigo, ele foi contratado para ser o gestor da clínica. Aí eu falei, cara, é inviável, assim, esse processo de vocês, ele é inviável para fazer avançar qualquer coisa. Aí ele disse, vamos rever, nunca mais me procurou, então deve estar enrolado ainda. Mas a minha sugestão tem que ter um sócio-operador, ou contrata um gestor de operações que ele tem a liberdade para tomar decisões dentro de lá, e os sócios se reúnem para tomar decisões estratégicas, ler balanço, e é isso. Você vai fazer o seu trabalho e tem os acordos lá, mas quem dirige... Você tem cotas da empresa.
quem dirige a empresa tem que estar muito claro, né? Senão o negócio não vai andar, né? Sim. E trazendo agora, a gente falou do sucesso, né? Trazendo do não sucesso, do insucesso total. Clientes que passaram ali na sua empresa, que você falou, cara, não tem como, eu desisto, não vou conseguir te atender. São três coisas, três características. Então vai, 3 características. Para você, doutor e doutora, não ser essas 3 características. 3 características. É o teimoso, o arrogante e o preguiçoso. São os 3, assim... É o clássico, até no nosso processo comercial a gente já explica, olha, se você for teimoso, preguiçoso, arrogante, não vai funcionar. Exato. O arrogante que acha que é professor de Deus, que eu sei tudo, etc. Eu falei, cara, pra que você está me contratando? Então, faz do jeito que você acredita que tá certo e todo mundo vai ser feliz, ninguém enche o saco de ninguém. Arrogante. O teimoso, falo, não preciso nem entrar nesse... E tem pouco médico teimoso, né? E por último, eu falei preguiçoso, assim, não adianta... Foi como a gente começou a nossa conversa, né? Você vai dizer, às vezes vem dizer pra mim, poxa, mas eu realmente tenho que publicar todo dia? Eu falo, você não tem que fazer nada, cada um faz. Se você achar que seja pra ter resultado... Eu não sou o juiz que diz quanto tem que ir, quanto não tem que ir. A única coisa que eu tenho certeza é, quanto mais visibilidade você tem, melhor é o resultado. Visibilidade do jeito certo, né? Então, do posicionamento que a gente comentou e tal. Poxa, quanto mais publicar, melhor. Então, eu publicava 1 por dia. Aí faz 3 semanas que eu comecei a publicar 3 vezes por dia. Todos os números melhoram. Exato. Pô, tá me dando mais trabalho? Tá, mas agora eu tô esquematizando como eu vou fazer isso de eu conseguir publicar 3 vezes por dia. Até tem formatos de posts mais simples, né? Que são bem rápidos de eu fazer. Então, assim, a preguiça em relação ao negócio como um todo não vai dar, entendeu? Não tem muito o que fazer. Ô, Evandro, a Codirect, ela é tanto a empresa de consultoria quanto a de mentoria? Ela se confunde ou existem produtos tem produtos diferentes? Tem produtos o que seria o produto de mentoria? Legal. Então, assim, na parte de mentoria, a gente ele é mais curto e direto ao ponto. Então, e fazer isso, aquilo, outro. Então, encerra um processo, né? E o processo de consultoria tem um trabalho continuado um pouco maior, onde tem um consultor específico que vai acompanhar esse processo durante um ano como um todo, individualmente. Vai sentar, mostrar, conversar, implementar tudo, tirar dúvidas, vai estar lá disponível durante esse ano inteiro com a nossa metodologia. Então, ele é um processo mais personalizado e mais próximo, né? O consultoria é o que vocês vai sentar com o cara e você vai fazer para ele. Vai fazer. Tirando essa parte da edição do vídeo, é ele que vai fazer. Eu vou fazer tudo que está dentro do meu alcance, né? Dentro do meu 50%. Exato. Vou entregar a faca e o queijo. Você tem que cortar, né? Eu já te toquei a bola para agora é só chutar pro gol. É só botar a bola para dentro do gol. Mas aí o papel dele só botar a bola para dentro do gol, mas vou dizer tintim por tintim o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e vamos revisar, né? Porque não existe fórmula mágica do resultado milagroso. Claro. Existem boas práticas na área de marketing, vendas, de posicionamento. Então a gente vai colocar as boas práticas e vai ajustar no meio do caminho, é normal. Às vezes demora um tempo para encontrar qual é o melhor formato de conteúdo que funciona. Sim. Chega uma hora que acerta, não tem... E cases que você teve de sucesso que a gente pode comentar aqui, e até você se orgulha de falar? Fala para mim 2, 3 cases de sucesso que você teve com os doutores. Vou até sugerir depois entrar no nosso canal no YouTube lá da Codirect, tem uma playlist lá com 200 cases. Ah, que legal. Mas, poxa, lembro do Dr. Michel, já falei, teve... Faturava quanto e foi para quanto? Faturava 30 mil, depois de 6 meses foi para 60 mil. Tá. E já está em 180 mil de faturamento. Ele não foi teimoso, não foi arrogante, não foi preguiçoso. Não foi preguiçoso. Pô, Dr. Michel, doutora Natália Matos, de Manaus, tem bastante. E várias especialidades. Várias especialidades, dermatologista, tem de várias especialidades diferentes. Muito legal. Pedrão, você entrar lá, tenho certeza que vai encontrar... tem um monte de Peter, da Policlin, que é de Recife, que é cardiologista. Brasil inteiro, então. Brasil inteiro. Tem doutor... Meu Deus, eu tô com o rosto dele, não tô lembrando, tô com o nome. Daqui a pouco eu vou lembrar que é ortopedista. Até depois que ele passou do processo de consultoria conosco, assim, ele ficou 2 anos conosco, passando trabalho, mas depois de uma hora desbloqueou, hoje tá com 100 mil seguidores, tá enorme.
ele tá enorme, um dermatologista de Governador Valadares. Tá bom. Ortopedista. Tá. Eu fico muito feliz de ver. Outro dia eu vi ele de novo, falei, até mandei mensagem pra ele, fiquei felizão de ver que tinha explodido, Então, assim, que ele encontrou um jeito, ele tem um jeito mais carismático de comunicar e funcionou super bem. Bom, legal. Evandro, deixa suas redes sociais aí pro pessoal seguir, o canal do YouTube também. Acho que a ideia aqui sempre é fomentar o mercado médico, conteúdos de valor, conteúdos que você, doutor e doutora, possa replicar aí no seu consultório. Fala de novo as 3 coisas que você não pode ser. Teimoso, preguiçoso e arrogante. Então presta atenção. Se você tá sendo um desses 3 aqui, muito provavelmente você não vai ter sucesso no mercado digital, mas deixa aí suas redes sociais. Boa. Meu Instagram, @Evandro Mazuco. Então, Evandro Mazuco, MAZUCO. Também pode seguir lá o @CodirectBR, também que é o Instagram da empresa. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem live com técnicas práticas que vai te ajudar. Pode vir, chama a secretária, ouve lá que tenho certeza que você vai melhorando degrau a degrau. Nosso YouTube também é só pesquisar por Codirect que você vai encontrar. Tem um podcast lá também, tem bastante vídeo que vai auxiliar a cada vez mais se posicionar para poder atrair melhores pacientes. E a gente vai deixar todos os links aqui disponíveis também para você poder clicar e já seguir o Evandro. Doutores e doutoras, obrigado. Mais um Medcast no ar. Valeu, abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Boa. Valeu, Brunão. Bom demais.